Olá, meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, como você está? Da última vez eu entreguei aí uma devocional sobre o capítulo 1 do livro do profeta Daniel, e hoje eu gostaria de entregar para você a segunda devocional da série, e essa série nós vamos tratar acerca do capítulo 2. No primeiro capítulo nós falamos sobre a decisão do Daniel e todas as suas consequências, né? Temor que ele tinha ao Senhor. E agora, nesse capítulo 2, nós vamos falar alguma coisa de interessante que aconteceu com a vida do profeta e que serve muito para nós e para as situações que nós vivemos no momento atual, nos nossos dias, né? E esse capítulo 2, estou aqui com a palavra do Senhor, ele começa dizendo que o rei ele teve um sonho e ficou por muito preocupado e perturbado com este sonho. Então, resumidamente, ele mandou chamar os sábios entendidos, que ele tinha em mãos lá, mandou chamar, e aqueles sábios deram uma enrolada na primeira vez, deram uma enrolada na segunda vez, e ele falou assim, resumindo, olha, é o seguinte, vocês já estão me enrolando demais, e se não souber, já me fala, porque não vai dar certo. Aí eles realmente falaram, olha, não há ninguém que desvende esse mistério. Falou assim, ó, então tá bom, se ninguém desvendar mesmo, eu vou, ó, vocês estão aniquilados na minha mão. Ele mandou realmente, mandou a ordem, o decreto, para que aqueles sábios que ele tinha separado, fossem mortos. E aí o capitão da guarda lá se apressou a cumprir esse mandato do rei, e conta a palavra que ele chegou até Daniel, e apressadamente Daniel falou assim, calma, porque se apressa tanto assim para aniquilar com a gente, não é assim, vamos ver o que nós podemos fazer. Aí ele pediu calma, paciência, de forma que ele foi ouvido. Acontece que quando Daniel ficou sabendo da história e ele é realmente grave o que estava por acontecer, ele foi para a sua casa, e aqui no versículo 17 diz assim a palavra do Senhor, que ele foi para sua casa e fez saber o caso para Ananias, Misael e Azarias, os conhecidos já pelos nomes dos caldeus como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E é interessante, eu achei interessante ele tratar esse assunto, levar esse assunto para os seus companheiros. Companheiros, eu estive lendo, eu estive fazendo uma analogia entre amigos e companheiros. Amigo é aquele que ama, amigo é aquele que mesmo estando à distância, torce por ele, sente por ele. Mas o companheiro é aquele que está junto, aquele que acompanha, aquele que come o pão dia a dia. E assim era tratado essa relação, era esse tratamento que tinha essa relação de Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Uma relação de companheirismo. E aí, ele convocou esses três irmãos para que juntos ele rogasse ao Deus dos céus, pedindo misericórdia sobre este mistério, né? Para que eles não padecessem com o restante dos sábios separados lá pelo rei Nabucodonosor. E eles oraram. Mas o interessante, que eu gostaria de trazer de interessante aqui, irmãos, sobre o valor do companheirismo. Você tem companheiros de fé, você tem companheiros de oração, você tem companheiros de luta, você pode contar com alguém, você pode contar com o seu pastor, com os seus líderes, você fica à vontade em contar com os diáconos da igreja, você fica à vontade em contar com o seu líder de imediato, né? Uma professora da escola dominical, né? Daquele que dá o estudo. Como é o seu relacionamento com o seu líder, né? E isso é uma grande, retrata uma grande importância. Nós devemos ter esse relacionamento de confiança. E assim fez Daniel. Aí eu te pergunto, quem são os seus companheiros? Onde estão os seus companheiros? Os seus companheiros te ajudam de verdade, estão dispostos de verdade a contribuir com você, a lutar com você, a comer o sal com você, a orar com você. Qual é o nível de relacionamento? Ou seus amigos é aquele
Os seus amigos são aqueles que você separou, mas que não te agregam muita coisa. Aqueles que dão uma aparência de bonzinhos, de legais, mas na hora H, será que eles vão aguentar a barra com você? Você separou certinho quem são e quais são os seus amigos? Você pode pedir ao Senhor: Senhor, separa amigos de verdade para mim. Mais do que amigos, companheiros, companheiro de luta, companheiro de oração, que é isso que o crente precisa. Vamos lutar juntos, somos uma comunidade, somos uma igreja, somos um corpo, nós vivemos uma união, vamos lutar juntos, espalhar os nossos pedidos de oração. Vamos também, o companheiro não é só aquele que busca a ajuda no outro companheiro, mas é aquele também que oferece seu ombro, que oferece a sua ajuda. Você tem sido companheiro para com os seus irmãos? Fica essa indagação para nós e esta responsabilidade enquanto servos do Senhor, enquanto fazedores de parte de uma comunidade, de uma igreja, né? E isso é muito importante para nós. E e eles fizeram oração. Eu gostaria de ler para você uma oração curta de Daniel, que é uma oração que às vezes a gente pensa que é uma oração muito comprida, é longa, cheia de palavras bonitas, comove mais o coração de Deus, ou não. Ele disse assim, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, é ele quem muda os tempos e as horas, remove os reis e estabelece reis, e dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, e revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque deste sabedoria e força. Agora fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Acontece, irmãos, que depois disso ele entrou na presença do rei. O rei fez a seguinte pergunta para ele: olha, você pode mesmo desvendar esse mistério? Ele disse assim: não há ninguém. É tão lindo quando ele diz isso. Vamos saber se está aqui no versículo 28. Ele diz assim: não há ninguém que pode descobrir, nem adivinha ninguém, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Oh Deus, você tem um Deus no céu, no seu coração, do seu lado, na sua casa, que revela mistérios. Nós vivemos diante de tantos mistérios. Nós temos um Deus que revela mistérios, e é só nós pedimos a Ele: Senhor, revela a nós os teus mistérios. E Deus há de revelar aos nossos corações, e nós poderemos ser úteis na nossa casa, na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso trabalho, onde nós estivermos, nós podemos ser muito mais úteis quando Deus der a conhecer dos seus mistérios para com as nossas vidas. Então é isso que eu gostaria de deixar para você, meu irmão. Eu gostaria de deixar essa mensagem: fé, companheirismo, luta, confiança em Deus, o Deus que revela mistérios, que nos ajuda, que nos acolhe, que está conosco em todo tempo, em todo momento, o nosso Deus fiel. A minha oração é para você, para que você seja abençoado, alcançado todos os dias pela graça e pela paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde. Amém.